Livro Palestras Íntimas, São Francisco de Sales. Palestra 14. Das regras. É uma coisa muito difícil que me perguntais: qual é o espírito das vossas regras e como o podereis adquirir? Ora, antes de falar deste espírito, é preciso que saibamos o que significa ter o espírito de uma regra, pois é habitual ouvir-se dizer: tal religioso tem o verdadeiro espírito da sua regra. Vamos tirar do Santo Evangelho 2 exemplos muito a propósito para nos fazer compreender. Disse de São João Batista que tinha vindo no espírito e virtude de Elias, e por isso que repreendia os pecadores enérgica e rigorosamente, chamando-lhes raça de víboras. Mas qual era essa virtude de Elias? Era a força que procedia do seu espírito para aniquilar e punir os pecadores, fazendo descer fogo do céu para perder e confundir aqueles que queriam resistir à majestade do seu Senhor. Era, portanto, um espírito de rigor, o de Elias. O outro exemplo que encontramos no Santo Evangelho, e serve ao nosso caso, é o de nosso Senhor, ao querer ir a Jerusalém, e os seus discípulos a dissuadirem-no, porque uns tinham desejo de ir a Cafarnaum, outros a Betânia, e assim procuravam conduzir nosso Senhor ao lugar por eles escolhido. Não é novidade quererem os inferiores dirigir os superiores segundo a sua vontade. Porém, nosso Senhor, sempre tão fácil em condescender, mostrou um semblante decidido. A expressão é do próprio evangelista para ir a Jerusalém, a fim de que os apóstolos não insistissem mais a que não fosse. Dirigindo-se, pois, a Jerusalém, quis passar por uma cidade da Samaria. Mas os samaritanos não o quiseram receber. Vendo isto, São Tiago e São João encheram-se de zelo ou de cólera. O zelo é muitas vezes tomado pela cólera, como também a cólera pelo zelo. Não é para admirar, porque não estavam ainda confirmados em graça. Indignados contra os samaritanos, pela falta de hospitalidade deles para com seu mestre, disseram: Mestre, queres que façamos descer fogo do céu para os consumir e castigar pelo ultraje que te fazem? E nosso Senhor respondeu-lhes: Não sabeis de que espírito sois? Querendo dizer, não sabeis que já não estamos no tempo de Elias, que tinha um espírito de rigor? E ainda que Elias fosse um grande servo de Deus e fizesse bem fazendo o que vós quereis fazer, todavia vós não faríeis bem imitando, pois que eu não vim para castigar e confundir os pecadores, mas sim para os atrair com suavidade à penitência e a seguir-me. Aqui está, portanto, demonstrando o espírito particular de uma coisa. Para o compreender melhor, porém, é preciso apresentar exemplos de fora de nós, e depois voltaremos a nós próprios. Todas as religiões e associações de devoção têm um espírito comum, e cada uma o seu espírito próprio. O comum é a pretensão que todas têm de aspirar à perfeição da caridade, como foi determinado e tido como muito certo, mesmo pelos concílios. Mas o espírito particular são os meios de chegar a esta perfeição de caridade, quer dizer, a união de nossa alma com Deus e com o próximo por amor de Deus. Faça isso com Deus pela união da nossa vontade à sua, e com o próximo pela bondade, virtude esta que depende imediatamente da caridade. Falemos desse espírito particular. São certamente muito diferentes uns dos outros. Assim, os cartuchos têm um espírito completamente diferente do dos jesuítas, e o dos capuchinhos difere destes dois. O espírito dos cartuchos é o meio que eles têm de se unir a Deus e ao próximo, segundo a pretensão geral. O particular é unir-se a Deus pela contemplação, e para isso vivem numa grandíssima solidão, e tratam com o mundo o menos possível,
e mesmo uns com os outros, só em certos dias da semana. Unem-se também com o próximo por meio da oração, orando a Deus por ele. Pelo contrário, o espírito particular dos padres jesuítas é certamente de se unirem a Deus e ao próximo, mas por meio da ação, ainda que espiritual. Unem-se a Deus, unindo-lhe ao mesmo tempo o próximo pelo estudo, pregações, confissões, conferências e outras ações de piedade. E para melhor fazerem esta união com o próximo, tratam com os seculares e não usam hábito muito diferente e austero. Unem-se também a Deus pela oração. Contudo, o seu fim principal é o que acabamos de dizer: procurar converter as almas e uni-las a Deus. Os capuchinhos têm um espírito austero e rigoroso. Para bem declarar o seu espírito, basta dizer que, quanto ao exterior, é um perfeito desprezo do mundo e de todas as suas vaidades e sensualidades. E digo quanto ao exterior, porque todas as religiões o têm ou devem ter interiormente. Querem, pelo seu exemplo, induzir os homens a esse desprezo das coisas da terra, e para isso serve a pobreza dos seus hábitos e converter assim as almas para Deus. Desse modo, se unem com a divina majestade e também com o próximo por amor de Deus. E este espírito de severidade é tão próprio deles quanto ao exterior, que se algum se vê com certa afetação, quer a mostre no seu hábito, quer em querer ser tratado um pouco mais delicadamente do que os outros, por pouco que seja, disse logo que já não tem o espírito de São Francisco. Da mesma maneira, vendo-se um cartucho a mostrar, por pouco que seja, com prazer-se em tratar com o próximo, não obstante a sua melhor intenção, quando fosse até para o converter, imediatamente perde o espírito da sua religião. O mesmo se diria de um jesuíta que quisesse retirar-se à solidão e entregar-se à contemplação como os cartuchos, a não ser no tempo que lhes está marcado nos seus exercícios e a necessidade de cada um ao que a prudência dos superiores provê. É, portanto, uma coisa muito necessária saber qual é o espírito particular de cada religião ou associação piedosa. Para conhecer isto bem, é preciso considerar o fim a que se destinou no início e os diversos meios de atingir este fim. Como já dissemos, há o fim geral em todas as religiões, mas é do particular que eu falo, e ao qual se deve ter um amor tão grande, que não haja coisa nenhuma conhecida como lhe sendo conforme, que a não abrace de todo o coração. Sabeis o que é ter o amor do fim do nosso instituto? É a exatidão na observância dos meios de chegar a este fim. Tais são as nossas regras e constituições. A ser muito diligente em fazer tudo o que de nós depende e que serve para as observar com mais perfeição. É assim que se tem o espírito da nossa religião. Esta exata e pontual observância, notai, deve ser empreendida com simplicidade de coração. Não devemos, digo, querer passar além com pretensões de fazer mais do que nos está marcado em nossas regras, porque não é pela multiplicidade das coisas que fazemos que adquirimos a perfeição, mas sim pela perfeição e pureza de intenção com que são feitas. É preciso, portanto, ver qual é o fim do nosso instituto e a intenção do instituidor, e atermo-nos aos meios que estão marcados para o atingir. Quanto ao fim do vosso instituto, não deveis procurar na intenção das 3 primeiras irmãs que o começaram, da mesma maneira que os jesuítas, no primeiro intuito que teve Santo Inácio, porque ele não pensava ainda em fazer o que depois se fez, sucedendo mesmo a São Francisco, a São Domingos e aos outros fundadores de religiões. Mas Deus, a quem unicamente pertence fazer estas associações de piedade, fê-las desenvolver da maneira que as vemos agora. Nunca se deve pensar, e ainda menos crer, por não ser verdade, terem sido os homens que, por sua invenção,
começaram este modo de vida tão perfeita como é o da religião. Foi Deus, pela inspiração do qual foram compostas as regras, que são os meios próprios para atingir este fim geral a todos os religiosos, de se unirem a Deus e ao próximo por amor de Deus. Cada religião tem o seu fim próprio, como tem os meios particulares para chegar a essa união. Existe o meio geral de se unir com Deus, que são os votos. Todos sabem que as riquezas e os bens da terra são poderosos atrativos para dissipar a alma, tanto por causa da afeição desregrada que nele se põe, como pelos cuidados que é preciso ter para os conservar e aumentar, pois que o homem nunca tem tanto quanto deseja. Pelo voto de pobreza, o religioso corta e separa de si tudo isso. O mesmo faz à carne e a todos as suas sensualidades e prazeres, tanto lícitos como ilícitos, pelo voto de castidade, que é um grandíssimo meio de nos unirmos muito particularmente com Deus, pois esses prazeres sensuais afrouxam e enfraquecem muitíssimo as forças do espírito. Dissipam o coração e o amor que devemos a Deus, amor que por este meio lhe damos inteiramente, não nos contentando com sair da terra deste mundo, mas saindo também da terra de nós mesmos, quer dizer, renunciando aos prazeres terrenos da nossa carne. Mas muito mais perfeitamente ainda nos unimos a Deus pelo voto de obediência, pois que renunciamos a toda a nossa alma, a todas as suas potências, as suas vontades e afeições, para nos submeter e sujeitar não só à vontade de Deus, mas também a dos nossos superiores, a qual devemos sempre olhar como sendo a do próprio Deus. Isto é uma grandíssima renúncia, por causa das contínuas produções das vontadezinhas do nosso amor próprio. Estando assim apartados de todas as coisas, retiramo-nos no íntimo dos nossos corações para mais perfeitamente nos unirmos à Divina Majestade. Notai o fim pelo qual a congregação da visitação foi instituída. Está bem claro no princípio das vossas regras. Conhecendo o fim, mais facilmente compreendereis qual o espírito particular da visitação. Sempre pensei que era um espírito de uma profunda humildade para com Deus e de uma grande suavidade para com o próximo, pois que quando há menos austeridade, é preciso que haja mais suavidade de coração. Todos os antigos padres determinaram que onde a aspereza das mortificações corporais falta, deve haver mais perfeição de espírito. É, portanto, necessário que a humildade para com Deus e a suavidade para com o próximo supram nesta casa a austeridade das irmãs carmelitas, das irmãs de Santa Clara, das cartuchas e outras mais. E apesar das austeridades serem boas em si mesmas e serem meios de chegar à perfeição, não seriam, contudo, boas nesta casa, porque iriam contra o fim das regras. O espírito de suavidade é tanto o espírito da visitação, que se alguém quisesse introduzir nela mais austeridades, jejuns, disciplinas, cilícios, do que aquelas que agora se praticam, destruiria imediatamente a visitação, pois que seria ir contra o fim pela qual foi fundada, que é nela poderem ser recebidas as donzelas que não têm saúde forte para unir-se a Deus pelo caminho das austeridades que se praticam noutras religiões, ou então que não são inspiradas a isso. Do mesmo modo, os capuchinhos decairiam de seu espírito primitivo se quisessem deixar esta extrema pobreza de que São Francisco fez profissão, pois nem mesmo nos ornamentos das suas igrejas querem coisa alguma supérflua, nem ao menos paramentos de seda, e se por acaso os recebem em alguns dos seus conventos, diz logo que estão perdendo o espírito da sua ordem. Dir-me-eis, se houver uma irmã que tenha uma compleição robusta, não poderá fazer mais austeridades do que as outras, de maneira a não ser notada?
A isso respondo não haver segredo nenhum que não passe secretamente a outra, e assim, de uma a outra, acabam se formando, não tarde, religiões na religião, e pequenas ligas, e depois tudo se dissipa. A bem-aventurada Madre Teresa diz de maneira admirável os males que trazem consigo essas pequenas empresas de querer fazer mais do que a regra ordena e a comunidade usa. E se isso partir da superiora, o mal será muito maior. Pois, diz ela, logo que as suas filhas o perceberem, quererão imediatamente fazer o mesmo, e não lhes faltarão razões para se persuadirem de que o poderão fazer, levadas umas de zelo, outras para lhes serem agradáveis. E tudo isso servirá de tentação àquelas que não puderem ou não quiserem fazer o mesmo. Santo Deus! Estas particularidades da religião não se devem nunca permitir. Excetua-se, no entanto, certas necessidades particulares. Assim, se uma irmã fosse atormentada por alguma grande tentação, nesse caso não seria extraordinário pedir à superiora para fazer algumas penitências mais do que as outras, pois deve usar da mesma simplicidade com que as doentes pedem os remédios que lhes parecem poderem aliviá-las. Se houvesse alguma irmã que fosse tão generosa e corajosa, que quisesse chegar à perfeição num quarto de hora, fazendo mais do que a comunidade, aconselhar-lhe-ia que se humilhasse e se sujeitasse a não querer ser perfeita, senão em 3 dias, seguindo o modo de vida das outras. E se há irmãs que tenham uma compleição forte e robusta, ainda bem, não devem, contudo, querer ir mais depressa do que aquelas que são fracas. Temos em Jacó um exemplo muito digno de admiração e muito próprio para nos fazer ver como nos devemos conformar com os fracos e como moderar as nossas forças para ir a par com eles, sobretudo quando temos obrigações de o fazer, como os religiosos a têm de seguir a comunidade em tudo que é da perfeita observância. Saindo, pois, de casa de seu sogro Labão, com todas as suas mulheres, filhos, criados e rebanhos, para voltar para sua casa, Jacó receava em extremo encontrar seu irmão Esaú, porque pensava que este ainda estava irritado com ele. Mas já não era assim. Ora, no caminho encontrou-o. O pobre Jacó assustou-se muito, porque uma grande multidão de soldados acompanhava Esaú. Tendo-o saudado, Jacó achou-o muito afável para com ele, pois Esaú disse-lhe: Meu irmão, visto que nos encontramos, vamos de companhia e continuemos a viagem juntos. Ao que o bom Jacó respondeu: Meu senhor e irmão, usa a palavra senhor, porque ele era mais velho. Não será assim, se vos parece bem, pois que eu levo os meus filhos, e os seus passinhos exercitariam ou abusariam da vossa paciência. Quanto a mim, que tenho esta obrigação, ajusto os meus passos aos deles, aos quais também sujeitos dos meus servos. E mesmo não há ainda muito tempo que as minhas ovelhas tiveram as suas crias. Os cordeirinhos ainda tenros não poderiam ir depressa, e também a eles temos de nos sujeitar, e tudo isso vos demoraria demasiado no caminho. Peço-vos que noteis a condescendência deste santo patriarca. Eu já gostava muito dele, mas agora ainda hei de gostar mais, por causa de este ato de excessiva bondade. Acomoda-se de boa vontade aos passos, não só dos seus filhinhos, mas também dos seus cordeirinhos. Ia a pé, pois nunca andava a cavalo. Esta viagem foi para ele feliz, como assaz, e vê pelas bênçãos que recebeu de Deus durante todo o caminho, pois viu e falou muitas vezes com os anjos, e no fim com o Senhor dos anjos e dos homens. Finalmente, teve melhor sorte do que o irmão, que ia tão bem acompanhado e com quem todos ajustavam os passos. Se queremos que a nossa viagem seja abençoada pela divina bondade,
Sujeitemo-nos de bom grado à exata e pontual observância das nossas regras, e isso com simplicidade de coração, sem querer duplicar os exercícios, o que seria ir contra a intenção do fundador e o fim para o qual a congregação foi instituída. Acomodemo-nos de boa vontade com as débeis que nela podem ser recebidas, e asseguro-vos que, por isso, não chegaremos mais tarde à perfeição. Antes, é justamente isso que nos fará chegar mais cedo, porque não tendo muito o que fazer, aplicar-nos-emos a fazer este pouco com a maior perfeição possível. E é nisso que as nossas obras são mais agradáveis a Deus, pois Ele não atende à multiplicidade das coisas que fazemos por seu amor, como dissemos, mas só ao fervor da caridade com que as fazemos. Sou do parecer, se não me engano, que se nos determinarmos a querer observar perfeitamente as nossas regras, teremos bastante que fazer, sem nos sobrecarregarmos mais, pois tudo que diz respeito à perfeição do nosso estado, aí se encontra. A bem-aventurada Madre Teresa diz que as suas filhas eram tão pontuais na obediência, a ponto de ser preciso às superioras terem o cuidado aturado em não dizerem coisa nenhuma que não fosse muito conveniente fazer-se, pois que, sem esperarem por mais nada, punham logo mãos à obra. E para melhor observarem as suas regras, eram escrupulosas na mais insignificante coisa que delas dependia. Conta como certa vez uma das suas filhas, não tendo ouvido bem uma coisa que a superiora tinha mandado, disse-lhe não ter percebido bem o que ela dizia. A superiora, levada de capricho, pois não admira que às vezes também os tenham, respondeu-lhe: ide meter a cabeça num poço e percebereis. A irmã foi tão pronta em partir, diz a Madre Teresa, que se a não tivessem agarrado, ter-se-ia ido deitar no poço. Há, na verdade, menos dificuldade em ser exata na observância das regras do que em querer observá-las só em parte. Um exemplo. Manda a regra para não se falar em determinado tempo. Abstermo-nos em absoluto de falar é muito mais fácil. Se houvesse exceções, era preciso não só a atenção para guardar o silêncio, como também para falar nas ocasiões que fossem excetuadas. Porém, basta a caridade para se saber quando se pode falar sem faltar ao que está mandado. Não me é possível encarecer suficientemente a importância deste ponto da pontualidade nas coisas mínimas que servem para observar a regra com maior perfeição, mesmo nas cerimônias menores. Como também de não querer fazer seja o que for, sob qualquer pretexto. É esse o meio de conservar a religião intacta e no seu primitivo fervor. É o contrário que a destrói e faz decair da sua primeira perfeição. Vede o que mantém os padres jesuítas na integridade de seu instituto. É a constância que têm em receber toda espécie de obediências sem réplica alguma. Perguntai-me se será mais perfeito conformarmos-nos com a comunidade a tal ponto que nem mesmo se peça para fazer uma comunhão extraordinária? Quem duvida disso, minhas queridas filhas, que não seja mais perfeito? A não ser em certos casos, como seria nas festas do nosso padroeiro ou do santo, ao qual temos tido devoção toda a nossa vida, ou numa necessidade muito urgente. Mas quanto a certos fervorzinhos que às vezes temos, que são passageiros, ordinariamente são efeitos da natureza, os quais nos fazem desejar a comunhão. Não devemos fazer caso deles, do mesmo modo que os marinheiros não fazem caso de um certo vento que se levanta ao amanhecer, produzido dos vapores que se elevam da terra, mas que não é de duração. Antes, cessa logo que os ditos vapores se elevam um pouco mais e se dissipam. Portanto, o piloto do navio, que sabe isso, não comunica que há bom vento e não desfralda as velas para navegar, porque este vento é só da terra. Assim não devemos nós ter por bom vento, quer dizer, por inspiração, tantos pequenos desejos que vêm,
agora de pedir para comungar, logo para fazer oração, depois para outra coisa, porque o nosso amor próprio, que procura sempre a sua satisfação, ficaria contentíssimo com tudo isso, e principalmente com suas pequenas invenções, e não cessaria de nos apresentar outras novas. Hoje que a comunidade comunga, vos sugerirá ele que deveis, por humildade, pedir para vos absterdes da comunhão. Porque é o dia de um tal santo que se preparava tão bem para receber o Santíssimo Sacramento. E vós, que estáis tão pouco preparada, não deveis recebê-lo tantas vezes, e coisas semelhantes. E quando chegar o tempo de vos humilhardes, persuadi-vos-á, então, que vos regozijeis e que peçais a comunhão, e assim seria um nunca acabar. Não se deve ter por inspiração aquilo que não é da regra, a não ser em casos extraordinários, que a perseverança da inspiração nos faça conhecer que isso é a vontade de Deus, como aconteceu no que diz respeito à comunhão com 2 ou 3 santas que ele queria que comungassem todos os dias. Para os cartuchos, seria a tentação muito grande o desejo de se empregarem no trabalho das almas pela pregação. Nem mesmo deveriam pensar ser grande serviço de Deus o desejo de ir pregar a alguma aldeia onde julgassem fazer muito bem e aumentar a glória divina salvando almas. Isso sob pretexto que os padres nada saberiam a não ser o superior, dado até serem muito competentes, e sob pretexto de não quererem enterrar o talento que Deus lhes deu para a pregação. Ainda quando as suas intenções fossem muitíssimos boas e piedosas, no entanto, o ato em si não seria bom, porque era contrário aos costumes e modo da vida ordinária da comunidade. Para mim é um ato de perfeição muito grande conformarmos-nos em tudo com a comunidade e nunca dela nos apartarmos por nossa própria vontade, porque além de ser um meio muito apto para nos unirmos com o próximo, é ao mesmo tempo esconder a nós próprios a nossa perfeição. Uma certa simplicidade de coração existe, que é a perfeição de todas as perfeições. Essa simplicidade é que faz com que nossa alma não tenha em vista senão a Deus, e permanece recolhida e concentrada em si mesma para se aplicar com toda a fidelidade e perfeição possíveis à observância da sua regra, sem desejar mais do que isso. Não deseja fazer coisas excelentes e extraordinárias que lhe poderiam atrair a estima das criaturas, e assim conserva-se muito humilde e não tem grandes satisfações, pois não fazendo coisa nenhuma por sua própria vontade, nem mais do que as outras, nem que toda a comunidade, parece não fazer nada. Toda a sua santidade está escondida aos seus próprios olhos. Só Deus a vê, e ele deleita-se na sua simplicidade, com a qual lhe arrebata o coração e se une a ele. Não tem esta alma grande satisfação no que faz, pois corta todas as invenções de seu amor próprio. Compraz-se, até sobremaneira, em compreender coisas grandes e excelentes, para sermos mais estimados do que os outros. Goza, portanto, esta alma de uma grande paz e tranquilidade de espírito. Jamais devemos pensar em crer que, por não fazermos nada mais do que as outras e seguirmos a comunidade, tenhamos menos merecimentos. Oh, não! Porque não nos tornamos perfeitos, nem somos mais agradáveis a Deus pela multiplicidade dos exercícios, penitências e austeridades, mas sim pela pureza do amor com que os fazemos. Não consiste a perfeição nas austeridades, apesar de serem meios bons para lá chegar e boas em si mesmas. Contudo, não são boas para nós, por não serem conformes às nossas regras, nem ao seu espírito. É maior perfeição conservarmos-nos na simples observância e seguir a comunidade. Aquela que se limitar a isso, asseguro-vos, adiantará muito em pouco tempo e fará muito bem às suas irmãs com o seu exemplo. A experiência disto tive-a em 2 gerais dos cartuchos. Um vive ainda e o outro já morreu. Vi este em Paris quando lá estive.
Era sumamente austero e não comia de ordinário mais que pão e só bebia água. Pelo contrário, o outro, o atual, não é singular em coisa nenhuma. Nada mais faz do que o comum. São ambos grandes servos de Deus, mas asseguram-me ser o segundo muito mais amado e estimado pelos seus irmãos do que o primeiro. O seu exemplo de suavidade e conformidade de vida edifica-os muito mais do que o rigor que o outro tinha para consigo. Enfim, quando remamos, devemos fazê-lo a compasso. Não é tanto por remarem um pouco frouxamente que os que remam são batidos pelo mar, mas sim por não fazerem os movimentos dos remos ao mesmo tempo. Deve-se procurar educar todas as noviças do mesmo modo, fazendo as mesmas coisas, para remarem uniformemente. E se nem todas o fazem com igual perfeição, isto é já outro caso. Agora dizei-me ser para vos mortificardes, que ficais no couro um bocadinho mais do que as outras, nos dias santos, porque as 2 ou 3 horas a seguir, que todas lá estiveram, já vos parecem cumpridas. A isso respondo: não se deve, regra geral, fazer tudo aquilo a que temos repugnância, assim como o não é termos de nos abster das coisas a que somos inclinados. Porque se uma irmã gosta muito de rezar o ofício divino, não deve deixar de assistir a ele sob pretexto de se querer mortificar. De resto, nos dias santos, o tempo que é deixado livre, cada uma pode empregá-lo segundo a sua devoção. Certo, contudo, é que tendo estado no coro 3 horas, ou mesmo mais, com a comunidade, muito será para temer que o quarto de hora que já ficais depois não seja um alimentozinho para o vosso amor próprio. Mas a verdade é que, não podendo suprimi-lo, parece que devemos ter com ele alguma condescendência. Quereis saber se não faríeis melhor em vos conformardes com a comunidade, rezando o terço durante a missa, do que fazendo qualquer outra oração. Além do bem que fareis, sujeitando-vos a ouvi-la como as outras, pois que na visitação tudo deve andar de uma maneira uniforme, observareis também o conselho do grande São Bernardo. Diz ele que nas orações comuns devemos unir a nossa atenção à intenção pelas quais se fazem. E ao perguntarem-lhe se seria melhor que nós, que entendemos o que dizemos nos ofícios, aplicássemos simplesmente a nossa atenção a Deus, ou então que seguíssemos o sentido das palavras pronunciadas, respondeu gostar mais que nos aplicássemos a seguir o sentido do que se está dizendo, pois assim nos conformamos com a intenção de quem, inspirado pela majestade divina, os compôs. Eu sou da opinião deste grande santo, e sempre fui do parecer que durante o santo sacrifício da missa nos devemos aplicar à consideração dos mistérios nele compreendidos, no exercício da missa como estão marcados. E se deixei à Filoteia a liberdade de o fazer ou não, segundo parecesse ser-lhe conveniente, ocupando-se neste tempo em fazer outras orações, quer mentais, quer vocais, filo porque nem sempre conheço essa Filoteia. Esse exercício, porém, parece-me melhor, por ser mais conforme à intenção da Santa Igreja. Enfim, minhas queridas filhas, devemos amar muito as nossas regras. São elas os meios pelos quais chegamos ao fim a que se destinam. Conduzirem-nos facilmente à perfeição da caridade, qual é a união das nossas almas com Deus e com o próximo. E não só isso, mas também reunirmos o próximo com Deus, o que fazemos apresentando-lhe um caminho tão suave e fácil, pois que nenhuma pretendente deixe de ser admitida por falta de força física, contanto que tenha vontade de viver segundo o espírito da visitação, que, como já disse, é um espírito de humildade para com Deus e de suavidade de coração para com o próximo. A nossa união, tanto com Deus como com o próximo, é feita por este espírito. Unimo-nos pela humildade com Deus,
submetendo-nos à exata observância da sua vontade indicada nas nossas regras, pois devemos crer piamente que elas foram inspiradas por Ele, de que são sinais muito evidentes o terem sido recebidas pela Santa Igreja e aprovadas por sua santidade. Por isso, as devemos amar com mais ternura, apertá-las contra o coração, 3 vezes ao dia, em agradecimento a Deus por nos ter dado. Unimo-nos com o próximo pela suavidade de coração, numa exata e pontual conformidade de vida, de costumes e de exercícios, não fazendo nem mais nem menos do que aqueles com quem vivemos e aquilo que nos está marcado no caminho onde Deus nos reuniu, empregando e concentrando todas as forças da nossa alma para o fazer com toda a perfeição possível. Notai, porém, o que muitas vezes temos dito. É preciso ser muito pontuais na observância das regras, na mais pequenina coisa que delas depende. Mas isso não se deve entender que se deva ir até o escrúpulo. Não foi essa a minha intenção, mas sim de vos indicar uma fidelidade de castas esposas que não se contentam evitar desagradar ao seu celeste esposo, mas querem agradar-lhe o mais possível. Virá muito a propósito dar-vos um exemplo notável que vos faça compreender como é agradável a Deus conformarmos-nos em tudo com a comunidade. E escutai, pois, o que vou dizer-vos. Por que pensais que nosso Senhor e sua Santíssima Mãe se sujeitaram à lei da apresentação e purificação, senão pelo amor que tinham à comunidade? Esse exemplo deveria certamente bastar para incitar os religiosos a seguirem a sua comunidade com exatidão, sem nunca se apartarem de tal fidelidade, pois nem o filho, nem a mãe estavam de modo nenhum obrigados a esta lei. O filho porque era Deus, a mãe porque era puríssima, a própria pureza. Podiam facilmente isentar-se dela, sem que ninguém desse por isso. Não podia Nossa Senhora ir para Nazaré, em vez de ir para Jerusalém, e dar a um pobre qualquer o dinheiro destinado a comprar as rolinhas que ofereceu? Não vos parece que teria feito muito melhor? Meu Deus, ela não fez nada disso, mas seguiu simplesmente a comunidade. Podia muito bem dizer: a lei, não feita para o meu amantíssimo filho, nem para mim, não nos obriga de modo nenhum. Mas visto que todos os homens a ela estão obrigados e a observam, sujeitamo-nos a cumpri-la, de muito bom grado, para nos conformarmos com eles, e não sermos singulares em coisa nenhuma. O apóstolo São Paulo disse com muita razão que foi necessário que em tudo nosso Senhor se fizesse semelhante aos seus irmãos, exceto no pecado. Mas dizei-me, seria o temor de prevaricar que os tornava tão exatos na observância da lei? Não, certamente. Isto não era, pois, para eles, não havia prevaricação. Foi, porém, o amor que tinham a seu eterno Pai o que a isso os levou. Não se pode amar o mandamento se não se ama aquele que o dá. À medida que amamos e estimamos aquele que faz a lei, nos tornamos exatos em observá-las. Uns estão presos à lei por cadeias de ferro e outros por cadeias de ouro. Quero dizer, os seculares que observam os mandamentos de Deus, pelo temor de serem condenados, observam-nos por força e não por amor. Porém, os religiosos e os que têm cuidado da perfeição das suas almas estão presos a eles por cadeias de ouro, isto é, por amor. Amam os mandamentos e observam-nos com carinho, e para melhor os observarem, abraçam a prática dos conselhos. Davi diz que Deus ordenou que os seus mandamentos fossem guardados à risca por aqueles que o amam. Vedes como ele quer que sejamos fiéis em observá-los. Assim faz quem ama verdadeiramente, pois não evita só a prevaricação da lei, mas também a sombra da prevaricação. E eis porque o esposo diz, no Cântico dos Cânticos, que a sua esposa se parece com uma pomba que está junto do rio, que desliza suavemente
e cujas águas são cristalinas. Bem sabeis que a pomba se encontra segura junto dessas águas, porque vê nelas a sombra das aves de rapina que tanto teme, e logo que as vê, foge, e assim não pode ser surpreendida. O mesmo, quer dizer o sagrado esposo, acontece com a minha amada, porque enquanto ela foge diante da sombra da prevaricação dos meus mandamentos, não receia cair nas mãos da desobediência. Sem dúvida, aquele que pelo voto de obediência se priva voluntariamente de fazer a própria vontade nas coisas indiferentes, suficientemente mostra gostar da sujeição naquelas necessárias e a que está obrigado. Que se priva voluntariamente das riquezas lícitas, mostra que não quer apegos ilícitos. Os apóstolos, para melhor observarem o mandamento de nosso Senhor, lhes tinha dado de renunciarem a todos os bens da terra. Privaram-se de boa vontade daquilo que lhes era, não só lícito, mas necessário. Devemos, portanto, ser extremamente pontuais na observância das leis e das regras que nos são dadas por nosso Senhor, mas, sobretudo, este ponto de seguir em tudo a comunidade. E de modo nenhum devemos dizer que não estamos obrigados a observar esta regra ou ordem particular dos superiores, por se destinar às fracas e nós sermos fortes e robustas. Nem pelo contrário, que o mandamento é dado para os fortes e que nós somos fracas e doentes. Santo Deus! De maneira nenhuma se deve fazer isto numa comunidade. Se sois fortes, peço-vos que vos enfraqueçais, para vos conformardes com as fracas. E se sois fracas, digo-vos, esforçai-vos por vos acomodar com as fortes. O grande apóstolo São Paulo diz que se fez tudo para todos, para salvar a todos. Quem é fraco, que eu também seja fraco. Com os fortes sou forte. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Quando estou com os fracos, tomo de bom grado as comodidades necessárias à sua fraqueza, para os animar a fazer o mesmo. Se estou aos pés dos doentes, então estou junto deles como ama carinhosa e cheia de amor pelo seu filho doente, afagando-o para o adormecer. Mas se estou com os fortes, sou como gigante para lhes dar coragem. E se posso perceber que o meu próximo se escandaliza com alguma coisa que eu faço, ainda sendo-me lícito fazê-la sem pecar, contudo tenho um tal zelo da paz e tranquilidade do seu coração, que de boa vontade, com alegria, me abstenho de a fazer. Era, portanto, o amor que tinha a Deus que o incitava a tornar-se assim conforme a todos, para o salvar a todos. Mas, dir-me-eis agora que é tempo do recreio. Tenho um grande desejo de ir fazer oração para me unir melhor com a soberana bondade. Meu Deus, tenho um desejo tão grande de rezar o terço em honra a Nossa Senhora. Não poderei pensar que a lei que ordena o tempo de recreio não me obriga, pois que sou naturalmente jovial? Não, isso é preciso nem se pensar, quanto mais dizê-lo. Embora não tenhais necessidade de vos recrear, é preciso fazê-lo por causa das outras que precisam disso. É então verdade não haver exceção nenhuma na religião? As regras obrigam a todas igualmente? Sem dúvida. Verdade é haver leis que são precisamente injustas. Por exemplo, o jejum da Quaresma é ordenado para todos. Não vos parece que esta lei é injusta, pois que se modera pela injusta justiça ao dispensarem-se aqueles que a não podem observar? O mesmo se dá na religião. A ordem é igualmente para todos, e ninguém por si próprio se pode dispensar. Os superiores, porém, moderam-lhe o rigor segundo a necessidade de cada um. E acautelemo-nos de pensar que os fracos sejam mais inúteis na religião do que os fortes e robustos, e que façam menos ou tenham menos merecimento, e, por conseguinte, que sejam menos recompensados por nosso Senhor, pois todos fazem igualmente a vontade de Deus. As abelhas mostram-nos o exemplo do que dizemos, porque umas são empregadas em guardar e limpar a colmeia, e as outras andam continuamente no trabalho da colheita.
Contudo, as que ficam no cortiço não comem menos mel do que as que têm o trabalho de andar a sugar as flores. Com muita razão, porque aquelas que estão dentro, e quase sem fazer nada, impedem que as aranhas venham embaraçar os favos das que vão à colheita. Não vos parece que Davi fez uma lei injusta quando ordenou que os soldados que guardavam a equipagem tivessem parte igual nos despojos, como os que foram à batalha e voltaram cobertos de feridas? Não, certamente não era injustiça, pois que os que guardam a equipagem guardavam-na por aqueles que combatiam, e os que estavam na batalha combatiam por aqueles que guardavam a equipagem. Por isso mereciam todos a mesma recompensa, pois todos obedeciam igualmente à vontade do rei. Não é a obra que nos faz merecer, mas sim o amor e caridade com que a fazemos. Digamos ainda uma palavra a respeito da apresentação de Nosso Senhor no templo e da purificação da sua Santíssima Mãe. Peço-vos que vejais como esse santíssimo e glorioso menino se deixa tomar, simples, mas amorosamente nos braços do ditoso São Simeão, pois não chora nem mostra repugnância alguma em ser tirado dos braços de sua mãe. Braços nos quais encontrava uma suavidade que não se pode explicar. Vede que doçura quando a Santíssima Virgem destilava na sagrada boca de seu filho as gotas de seu puríssimo e celestial leite, enviando simultaneamente suspiros abrasados ao coração do Salvador, que em troca abria os olhinhos para a fitar. E com este olhar, o coração da gloriosíssima Virgem desfalecia nas chamas do seu amor. Portanto, que ninguém se tome a dispensar de ir à Sagrada Comunhão por causa da sua indignidade. Ó meu Deus, como me atreverei a ir receber Nosso Senhor tantas vezes como os outros, sendo eu tão miserável? Santo Deus, nem me deveria atrever a aproximar-me de Deus por meio da oração. Mas que engano! Não vedes que Nosso Senhor vai com toda a simplicidade para os braços de São Simeão e deixa sua amadíssima mãe, que era toda pura e sem mácula?